Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo muda na dinâmica entre você e as pessoas ao seu redor. Não é quando você fala mais, nem quando tenta se justificar melhor. É justamente o oposto. É quando você para de se explicar. E, a partir desse instante, reações inesperadas começam a surgir. Desconforto, curiosidade, resistência, afastamento, às vezes até respeito. Muitos sentem isso na solidão que cresce mesmo cercados de gente, nos relacionamentos que esfriam sem aviso, nos ambientes sociais onde o simples silêncio passa a incomodar mais do que qualquer resposta. Ao longo deste vídeo, vamos analisar por que a necessidade constante de explicação molda a forma como somos percebidos, como certos traços psicológicos se revelam quando você retira essa muleta social e por que algumas pessoas se sentem ameaçadas quando não recebem justificativas. Você vai entender o que acontece na mente de quem espera explicações, como esse comportamento afeta hábitos, vínculos e hierarquias invisíveis, e quais mudanças práticas surgem quando você assume uma postura mais contida e racional. Se você já sentiu que quanto mais se explica, menos é compreendido, este conteúdo foi feito para você. Antes de avançarmos, faça um pedido simples e rápido, mas que cria uma conexão real entre quem fala e quem está do outro lado da tela. Escreva nos comentários de onde você está assistindo agora, seu país ou cidade, junto com o dia da semana e o horário exato neste momento. Esse gesto aparentemente pequeno revela algo maior. Pessoas reais, em contextos diferentes, vivendo rotinas distintas, reunidas pela mesma reflexão. Enquanto você comenta, o vídeo continua. E essa interação ajuda a levar esta mensagem a outras pessoas que também precisam ouvi-la hoje. Então escreva sem pensar demais. Cidade, dia da semana e horário. E, se em algum ponto este conteúdo fizer sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. Aqui, cada reflexão é construída para quem permanece até o fim. Quando você para de se explicar, o que aparece primeiro não é respeito nem admiração. É desconforto. Um desconforto meio torto, difícil de nomear. As pessoas percebem algo diferente, mas não sabem apontar exatamente o que. Antes, você dizia por que chegou atrasado, por que não respondeu, por que tomou tal decisão. Agora não. E esse silêncio não soa vazio, ele pesa. A mente humana foi treinada para interpretar sinais o tempo todo, e quando a explicação some, o cérebro do outro entra em modo de alerta. Surgem leituras exageradas, hipóteses silenciosas, histórias internas que ninguém confirma. Alguém pensa que você mudou, outro acha que fez algo errado. Tem quem interprete como frieza, quem veja como superioridade, não porque isso seja verdade, mas porque o ser humano precisa fechar narrativas. Explicações funcionam como pontos finais. Quando você retira esses pontos, deixa frases abertas, e frases abertas incomodam mais do que críticas diretas. Esse incômodo revela algo profundo sobre comportamento social. A maioria das relações se apoia numa troca invisível. Eu explico. Você se sente seguro. Quando essa troca quebra, o outro é forçado a encarar algo que normalmente evita: a própria insegurança. Pessoas que dependem de previsibilidade se sentem ameaçadas. Pessoas que precisam controlar ambientes ficam inquietas. E, curiosamente, quanto menos você fala, mais elas observam. Um gesto vira pista. Um silêncio vira mensagem. Uma decisão simples vira assunto. Você passa a ocupar espaço sem fazer esforço algum. Não porque esteja impondo algo, mas porque deixou de organizar o conforto emocional alheio. E isso muda a dinâmica inteira da relação. Algumas pessoas se afastam sem saber explicar o motivo. Outras se aproximam tentando decifrar você. O ponto é que, nesse momento, algo já começou a se mover por baixo da superfície. Não só nelas, mas em você também. E o que vem depois desse primeiro estranhamento costuma ser ainda mais revelador. Depois que você para de se explicar, acontece uma segunda mudança, mais silenciosa, porém mais profunda. As expectativas começam a ficar sem chão. Antes, mesmo sem perceber, você alimentava pequenas previsões na cabeça das pessoas.
Elas sabiam como você reagia, o que você diria, como iria justificar. Isso dava uma sensação de controle. Quando você corta esse fluxo, não sobra raiva de imediato, sobra incerteza. E a incerteza pesa. É como caminhar num lugar conhecido e, de repente, as luzes se apagam. Nada mudou fisicamente, mas tudo parece diferente. Pessoas passam a medir palavras, a recalcular atitudes, a esperar mais antes de agir. Não porque você pediu respeito, mas porque parou de oferecer explicações automáticas que organizavam o conforto delas. No dia a dia, isso aparece de formas bem reais. Alguém que antes te cobrava respostas rápidas, agora hesita. Um amigo que sempre opinava nas suas escolhas, começa a observar mais e falar menos. Em ambientes sociais, você nota pausas estranhas depois de decisões simples. Não há confronto direto, mas há um ajuste acontecendo. O curioso é que você não está impondo limites novos, apenas deixou de explicar os antigos. E isso muda tudo. A mente humana funciona muito em cima de expectativa. Quando ela é atendida, relaxa. Quando não é, precisa se reorganizar. Esse processo não é confortável, mas é revelador. Mostra quem respeita espaços e quem só se sentia à vontade porque tinha acesso constante às suas justificativas. E aqui entra um ponto importante. Parar de se explicar não cria distância automaticamente, cria clareza. Algumas relações se fortalecem, outras ficam estranhas, e algumas simplesmente perdem sentido. Não por conflito, mas por falta de encaixe. Você começa a perceber quem se aproximava pela troca genuína e quem dependia da previsibilidade que você oferecia. Essa mudança não vem com aplausos nem avisos, ela se mostra em detalhes, no jeito que te olham, no tempo que levam para responder, no cuidado repentino ao falar com você. E quando as expectativas deixam de ser alimentadas, algo ainda mais interessante começa a acontecer nos bastidores dessas relações. Algo que não aparece de imediato, mas que muda completamente a forma como você é percebido. Em algum ponto, quando você para de se explicar, acontece a parte mais curiosa de todas. As pessoas começam a te enxergar através delas mesmas. Você vira uma espécie de espelho silencioso. Sem perceber, cada um projeta em você aquilo que carrega por dentro. Quem vive inseguro passa a te achar distante. Quem sente culpa começa a imaginar julgamento. Quem está acostumado a dominar narrativas te chama de fechado. Não porque você mudou, mas porque deixou de oferecer pistas fáceis. O silêncio nesse estágio deixa de ser ausência e vira amplificador. Um simples ok seu ganha peso. Uma decisão sem justificativa vira teoria. Um afastamento natural vira drama na cabeça de quem precisa de controle emocional externo. E o mais interessante é que essas projeções não dizem quase nada sobre você. Dizem tudo sobre quem observa. Estudos clássicos sobre percepção social mostram que, diante de informações incompletas, o cérebro preenche lacunas com experiências pessoais, medos e expectativas. É exatamente isso que acontece aqui. Ao não se explicar, você retira o roteiro pronto que os outros usavam para te interpretar. Eles passam a escrever esse roteiro sozinhos e, inevitavelmente, colocam seus próprios conflitos nos diálogos. A lição que emerge disso não é seja frio ou se afaste das pessoas, mas algo mais sutil e realista. Quanto menos você organiza a leitura que fazem de você, mais autênticas ficam as reações. Algumas relações se aprofundam porque não dependiam de controle. Outras se desfazem porque só existiam enquanto você sustentava a narrativa. E quando você percebe isso, algo muda internamente, não como um fechamento, mas como uma virada silenciosa na forma de se posicionar no mundo. No fim das contas, parar de se explicar não é sobre se afastar das pessoas, é sobre parar de carregar o peso emocional que nunca foi seu. Quando você silencia, não perde voz. Você revela estruturas. Revela quem precisa de controle, quem respeita limites e quem só se sentia confortável enquanto você se justificava. O estranho que acontece não é externo, é interno. Você percebe que não precisa ser compreendido por todos para estar em paz consigo mesmo. E talvez essa seja a mudança mais desconcertante de todas. Quando você para de se explicar, o mundo não fica mais claro. Mas você fica.
Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como esse. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem novas reflexões sobre comportamento humano, personalidade e relações sociais. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Solidão, hábitos, traços psicológicos, relacionamentos ou outro assunto que você vive no dia a dia. Aproveita também para clicar no vídeo que está aparecendo no card e explorar a playlist recomendada, com conteúdos que se conectam diretamente com essa reflexão. Se você chegou até aqui, continua com a gente. O próximo vídeo pode responder exatamente a pergunta que ficou na sua cabeça.